Retornamos. Isso, pronto. Continuidade aqui Fique à vontade, no nosso doutor, tá interessante. raciocínio, esse, o impacto, né, dessas medidas de isolamento, medidas de contenção do vírus, ela acaba, de certa forma, tendo um impacto maior sobre a pessoa com deficiência, sobretudo aquela pessoa com deficiência intelectual, que tem que ter um acompanhamento psicológico, acompanhamento talvez psiquiátrico constante, né? Aqueles que realmente precisam de uma reabilitação constante, né? E, e nesse momento de isolação, de isolamento social, está tendo uma dificuldade na continuidade desse acompanhamento e dessa reabilitação. E isso tem que ser analisado de uma forma muito sensível pelos nossos governantes, né? Inclusive pelas próprias entidades de defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Eu acho que aí a gente tem que envolver as maiores entidades. Você vai falar agora há pouco com o Guedes, né? Não sei como é que está ocorrendo a situação lá, pode ser que ele traga alguma novidade para a gente, Sim. mas que representa a Pestalozzi, temos a APAI e outras entidades que, de certa forma, elas têm que se envolver, né? E ser a voz dessas pessoas nesse momento, para que haja uma amenização nesse impacto aí, né? A pessoa com deficiência é uma situação até interessante. Quem estuda os direitos da pessoa com deficiência, analisando aí seu aspecto histórico, a pessoa com deficiência inicialmente teve um grande período aí da história dela que ela era isolada da sociedade. E agora, com o isolamento social, né, novamente se isola a pessoa com deficiência. Lógico que agora com as pessoas também sem deficiência. Mas ela volta, aqueles que eram deficientes, que nunca viveram, não que ainda não exista, a gente de vez em quando se depara com umas situações de maus tratos, de isolamento da pessoa com deficiência, mas aquelas pessoas com deficiência que nunca se depararam, nunca foram isoladas socialmente, estão agora experimentando aí essa situação terrível, né? De estar Sim. afastado aí da sociedade, do convívio dos amigos e de muitos familiares. A insegurança Agora, é muito grande, né, doutor? sim, sim. Agora, o que a gente não pode aceitar aí, diante desse imenso desafio, né, seja a escuridão da invisibilidade. Aonde que a gente precisa, né, dar voz dessas entidades, William, para que, de certa forma, a pessoa com deficiência tenha um mínimo de acompanhamento naqueles casos que sejam extremamente necessários, né? Então, e o governo também tem que levar assim, em consideração, né, a vontade da pessoa com deficiência. Nossa lei brasileira de inclusão traz essa autonomia, essa independência, né, em regra geral, da pessoa com deficiência e de seus familiares, e também relativizar qualquer tipo de punição ou penalidade no caso daquelas pessoas que estão em algum tipo de tratamento, de reabilitação, e que teria que ter uma frequência mínima, e nesse momento entende que é melhor ficar recluso, ficar isolado socialmente. Então, eu acho que tem que ter a disponibilização do tratamento com todo o cuidado e respeitando todas as recomendações, inclusive ter o cuidado com os cuidadores das pessoas com deficiência, a gente não pode esquecer disso, né? Mas respeitando a vontade de cada um e de seus familiares, né? E se
a pessoa se sente segura nesse momento para se deslocar, mesmo respeitando ali todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que a ausência dela, né, em uma escola especial, em um ambiente de reabilitação, não venha trazer nenhum prejuízo, que ela não venha ser excluída por faltas ou qualquer outro tipo de penalidade que eventualmente se tem pela ausência disso, né? Hoje, assim, eu presido uma ONG e voltado exclusivamente na defesa dos direitos da pessoa com deficiência, né? Estive à frente do Conselho Estadual até o começo desse ano e estou membro lá da Comissão Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência na OAB e também membro lá na Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Conselho Federal. E lá no Conselho Federal, a nossa comissão ela emitiu lá um parecer que foi acatado pela diretoria do Conselho Federal da OAB e encaminhado um documento para o Ministério da Saúde, né, cobrando alguns procedimentos, levando-se em conta aí algumas orientações, e eu até, para não esquecer, eu até pontuei aqui, peço licença aqui, só para ler aqui rapidinho aqui para você e para as pessoas que estão nos acompanhando aí. Então, assim, um dos pedidos é que a pessoa com deficiência seja público prioritário na campanha nacional de vacinação contra a gripe, né? Sim, importante. E o que a gente não viu aqui em Goiás, né? A gente não viu, tive conhecimento, não sei se procede, que em alguns outros estados a pessoa com deficiência entrou aí inicialmente como público prioritário nessa campanha, né? Sim. Se alguém estiver nos ouvindo aí, for de outro estado e puder confirmar se no seu estado houve essa situação, mas pelo que eu fiquei sabendo, parece que nesses estados aonde ocorreram isso, são aqueles estados aonde tem secretarias de direito da pessoa com deficiência, que é o que não ocorre aqui no nosso estado, né? Então, que a gente está lutando, né? E com a doutora Cristina, tenho certeza que teremos um aqui no município de Goiânia, e futuramente, se Deus quiser, com o apoio, essa luta, com você lá na Câmara Municipal, nós vamos lutar para a Secretaria Estadual. E ainda, nesse ofício que foi encaminhado pelo Conselho Federal, do Ministério da Saúde, ele reforça esse pedido para que as informações, as campanhas sejam acessíveis a todos, né? E que garanta a continuidade desse serviço que eu acabei de falar, no atendimento à pessoa com deficiência, né? Principalmente aqueles que têm realmente necessidade desse acompanhamento. E também destaca a necessidade de se não punir aqueles que eventualmente não se sintam confortáveis ou que tranquilos, né, para se deslocar e ir até esses tratamentos, ou mesmo que o tratamento vá até eles, na sua residência e tal, mas talvez a pessoa não quer ter contato aí nesse momento, né, com o mundo externo aí, a sua residência. Então, que não haja nenhuma penalização nisso. A OAB também, o Conselho Federal também, através desse ofício, né, ele também pede que, a nenhum pretexto de prevenção do Covid, né, não implante políticas de internação compulsória de pessoa com deficiência, né, que tem que se dar o direito à escolha de tratamento, tem que se ouvir a pessoa com deficiência, é o que a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU prega, a nossa LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, prega também. Então, que não haja aí uma internação compulsória da pessoa com deficiência sem avaliação aí realmente das circunstâncias, sem ouvir a pessoa com deficiência, a família, o responsável, né? Isso. Inclusive, isso é uma insegurança que muitas famílias aqui de pessoas com deficiência têm sentido aí com essa possibilidade, né? Caso necessite aí, como que seria esse tratamento, o que é que a lei determina, né? A gente sabe que
que entra muito bom senso aí, mas tem que existir também uma previsão, tem que passar essa previsão legal para o máximo de pessoas, né? Para que elas se Outra sintam coisa, mais nosso seguras, né? colega aí de luta, amigo, presidente da comissão estadual aqui no estado de Goiás da OAB, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Doutor doutor Diego Diego. Magalhães entrou aí. Então, William, assim, e ainda nesse ofício encaminhado pelo Conselho Federal da OAB, a gente pede aí que, em casos de necessidade e atendendo todos os requisitos de prevenção, autorize-se as visitas às pessoas com deficiência que se encontram em instituições, né, em estabelecimentos hospitalares, psiquiátricos, inclusive em prisões, inclusive que ela tenha aquele acompanhamento necessário de eventual tratamento ou reabilitação, né? Então, esses pontos, eles são muito importantes para que não haja aí uma desconstrução, né, de inclusão, porque isso tudo são trabalhos de inclusão, né? E a pretexto de qualquer situação, a gente não pode desconstruir essas questões. Lógico que nós estamos passando por um momento muito difícil para todos, não é? Então, assim, então tem que se respeitar aí as questões de construção de direitos, principalmente daquelas pessoas que precisam realmente de uma atenção especial. Não é à toa que em situações de calamidade, né, a LBI traz essa previsão de se considerar a pessoa com deficiência como vulnerável, em regra geral. Lógico que nós sabemos que nem todas as pessoas com deficiência têm algum tipo de comorbidade, né? Mas a própria deficiência em si, ela pode ser um fator preponderante para algum tipo de comorbidade, né? E então a gente tem lutado bastante por isso, as instituições têm que ser a voz das pessoas com deficiência. A OAB está trabalhando em cima disso, né? E imagino que a PAI, a Pestalozzi, o Guedes vai poder falar melhor sobre isso também, deve estar trabalhando também esse aspecto. Vi aqui, ó, tivemos aqui também um acompanhamento ilustre aqui, doutor William. Tati De Angela, ela foi minha mentora aí, fiz um trabalho com ela aí para melhorar aí a fala nas entrevistas, nas palestras, né? Espero que eu não esteja Coisa envergonhando boa, ela né? aqui, Mas, mas é, é você teve um uma excelente, famosa, você teve uma uma excelente famosa aí nos professora. acompanhando. Você está bem, está falando bem, tá uma Pois é, William. presença aí Então, assim, de vídeo a, muito boa. eu acho que eu acabei estendendo bastante a pergunta que você falou, mas levando em consideração todos os aspectos aí que a gente tem que se preocupar nesse momento, né, relacionado aí aos direitos da pessoa com deficiência, à inclusão social, né? Não sei se você tem mais alguma dúvida a respeito disso, sei que você ainda vai falar com o Guedes, e eu acabo empolgando e falando bastante, né? Não, mas é importante. E acabou, foi tudo com muita propriedade, como sempre. E você, na sua resposta, você acabou já respondendo a segunda pergunta aqui, que era em relação à condição de vulnerabilidade da pessoa com deficiência quando do decreto de estado de calamidade pública, que é exatamente o artigo 10º que você comentou e discorreu sobre ele, o 10 da Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, o que a gente, o que eu posso acrescentar aí da sua fala é que em momentos como esse está provado a necessidade da pessoa com deficiência estar legitimada aí para representar os restantes, ter pessoas igual tem você na OAB, doutor Diego, o Guedes nas instituições, representando o segmento, o Ronilson, que veio de São Paulo para cá para contribuir, e outras pessoas mais, para que a gente possa, com o passar do tempo, montar um time aqui de pessoas representando o segmento,
legitimados, com pessoas com deficiência também, que tenha conhecimento de causa, não de forma nenhuma desmerecendo e deixando de fora pais e mães e responsáveis e afetos a pessoas com deficiência que não tenham a deficiência, mas que estejam engajados na nossa luta também. Mas sempre que possível, né, a pessoa com deficiência está representando os seus pares. E com essa nova roupagem aí de não ser tratados e nem olhados com dó, como coitadinhos, mas sim como pessoas que se prepararam, que vem, né, o preparo é contínuo, o estudo é contínuo sobre os direitos, sobre tudo aquilo que nos é inerente, mas que a gente possa provar pela capacidade o porquê que nós estamos à frente, né, representando aí as pessoas com deficiência justamente por isso, por termos propriedade no falar e no agir em relação a todos os nossos direitos e abertos aí a vários e vários parceiros que sabemos que existem no nosso município, no nosso estado, que de uma forma ou de outra vem contribuindo, mas que venha a fazer parte do nosso projeto para, como diz os goianos aqui, engrossar o caldo, né, de todas as nossas necessidades, que não são poucas e que são contínuas, como eu bem disse. Eu te agradeço pela colaboração, peço que vocês continuem, que você fique aí, que agora nós vamos convidar o Guedes para... Só, William, William, deixa eu só fazer um registro sim, aqui, né? Perfeito. Primeiro te agradecer, né, pelo convite, dizer que estou muito feliz também de você ter se colocado seu nome à disposição como pré-candidato a vereador aqui no município de Goiânia, né? Vai ser um magnífico representante aqui da pessoa com deficiência, tenho certeza que vai trazer inúmeros avanços, não vou me alongar a respeito disso, mas dizer que estou com você e que nós vamos vencer essa batalha aí, ano que vem você vai estar lá na Câmara. Quero agradecer aqui algumas mensagens, não sei se eu vou conseguir ver todas, já peço perdão se eu não citar o nome de alguém, todos aqui eu sei que são muito especial para mim, né? Ronilson, nosso parceiro, doutor Ronilson, está lá em São Paulo, está nos acompanhando aqui. Ele é de lá, né? Está morando aqui em Goiânia agora, foi para lá, acho que visitar alguns parentes, né? Deixou aqui uma mensagem, doutor Ronilson. A Márcia, esposa do doutor William aí, com quem eu estou falando, né? Um abração para ela. Minha prima Fernanda, que também é uma celebridade, viu, William? Digital influencer, viu? Opa! Lá de Porangatu, lá, né? Um abraço, minha prima sempre está me acompanhando aí, minha esposa. E como eu falei, né? A família é muito importante, os amigos, eu gosto sempre. O Dr. Cláudio Lozeiro também entrou aqui, é advogado, está disputando a vaga do Quinto Constitucional para desembargador do Tribunal de Justiça aí. Ele sendo nomeado, logo nós temos um churrasco aí para ir, viu, William? Opa! Um abraço, doutor Cláudio. Um amigo também, o Flávio lá, meu Doutor padrasto. Cláudio, um abraço. Né? O Flávio também está me assistindo lá, o esposo da minha mãe, meu padrasto, que é também um pai que eu tenho. Eu tenho vários pais, eu sou um cara de sorte, viu, William? Um abração lá, um abraço para minha mãe. E um abraço aí para todo mundo. Eu não vou conseguir falar o nome de todos. Agradeço mais uma vez e vou continuar aqui acompanhando aí. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedora aí a fala do Guedes. Um abraço a todos vocês aí. Um grande abraço, meu amigo. Tamo juntos. Vamos encontrar o Guedes aqui agora, para que ele entre no papo aqui conosco. Obrigado, Nayara. Obrigado, Daniele Lanzer, lá de São Paulo, que está nos prestigiando aqui. Dona Thelma Batista, acho que mãe do Herbert, né? O nome do Dr. Herbert. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos lá. Cadê o Antônio? Aqui, agora o Guedes vem, se Deus quiser.
Thelma. Ô, Prontinho, Guedes. William. Boa noite, meu Opa! amigo. Pai, sabe que pessoas especiais, elas são mais difíceis de encontrar. Então, assim, você vem fugindo de nós aqui, mas fica quietinho aí agora. Não, Precisamos conversar acho que contigo. acredito que seja a tecnologia que deu um pequeno probleminha Sem, aqui, mas estamos aqui sempre à disposição, meu amigo. sem dúvida, meu amigo. É um prazer falar contigo. Estivemos junto ontem em uma live muito boa, né? A respeito do Sim, filme, né? sim, sim. E encontramos amigos ali que já estavam com saudade de ver a fisionomia, de olhar nos olhos mesmo, que seja pelas redes, né? Sim, E quero externar aqui toda a admiração e respeito que eu tenho por você. Desde que te conheci, fomos tivemos uma afinidade grande e daí em diante estamos trabalhando aí juntos aí em prol, né, do segmento. Você faz um trabalho maravilhoso aí na Pestalozzi há anos, é técnico da seleção brasileira de vôlei feminino, né, de vôlei sentado. Estavam preparando aí para a Paralimpíada, mas infelizmente foi adiada por tudo isso que vem acontecendo. E é em cima desses acontecimentos é que eu preciso da sua colaboração aqui, passando para nós algumas informações, alguns pontos de vista relacionados aí às entidades e principalmente a entidade perfeito. que você está à frente, né, no momento. Não, Eu bacana. Estamos à disposição. Eu tenho a apresentação, eu vou deixar por conta de você assim que você iniciar a sua fala. Então, logo eu faça, formule a pergunta para você. Isso aqui também é de um de uma pessoa da rede aí que me sugeriu que fizesse essa pergunta para você. Eu vou ler aqui para você. Passamos por um momento único na história recente da humanidade, onde o advento da Covid-19 abalou as estruturas em todos os segmentos. Você, como dirigente de uma entidade que presta a dar guarida às pessoas com deficiência, entidade essa que necessita do Estado, da iniciativa privada, de doadores e outras fontes de receita para se manter. Diante disso, te pergunto, como está sendo passar por essa pandemia e como a Pestalozzi Goiânia está fazendo para se manter e quais, ao seu ver, são as perspectivas futuras? Eu só acrescento aqui que, além da Pestalozzi Goiânia, você pode também citar aí a Pestalozzi Nacional, você fique à vontade aí em relação a explanar sobre tudo isso que vem acontecendo com a entidade Pestalozzi e com as outras co-irmãs aí, que eu sei que vocês são unidos aí, estão o tempo todo interagindo aí, tentando ganhar força um dos outros aí para superar esse momento complicado que nós vivemos aí. Fique à vontade, meu amigo. Então, é uma excelente pergunta, bastante complexa, mas dá para a gente dialogar um pouquinho. Talvez algumas pessoas que estejam aí nos ouvindo não me conheçam, mas eu estou presidente da Associação Pestalozzi, toda a diretoria é voluntária. A maioria das pessoas que compõem essa diretoria são familiares de pessoas com deficiência intelectual, síndromes ou múltiplas, né? Então, eu estou na diretoria por causa do meu envolvimento com o movimento de defesa de direitos de pessoas com deficiência, que eu já estou aí há 20 anos, tanto na área de direitos de defesa, quanto também na área de esportes, que é uma outra área de intervenção minha aí, no qual eu ocupo, até os Jogos de Tóquio, a condição de estar treinador da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei Sentado. E aí conversar um pouquinho sobre essas entidades de terceiro setor, e aí a gente tem que englobar todas as entidades de terceiro setor. Eu não vou estar falando aqui exclusivamente em nome da Associação Pestalozzi, porque essas entidades de terceiro setor ocupam um espaço de destaque dentro de cada município, né? Então é assim, essas entidades elas surgiram enquanto entidade de defesa de direitos, mas que ao longo dos anos
por uma falta do poder público municipal, estadual, que é o responsável por executar as políticas, eles deixaram de prestar uma série de atendimentos. E essas entidades substituíram o poder público nesse espaço. Então, hoje, as entidades de terceiro setor que atendem as pessoas com deficiência, e aí mais especificamente as deficiências intelectual, síndromes e múltiplas, elas são entidades que prestam atendimento direto na área da educação, da saúde, da capacitação profissional e do encaminhamento para o mercado de trabalho. Tudo isso em cima de uma estrutura da política de assistência social, né? Então, a partir da política de assistência social, nós trabalhamos com a educação especializada, ou com o AEE, ou com outros tipos de atendimentos que são bastante específicos. Na área dos atendimentos, através de convênios com o governo federal da saúde. Também na área da capacitação profissional com as secretarias de educação ou com a iniciativa privada Sistema S. Então, basicamente, as entidades hoje de defesa de direitos, elas estão pautadas numa política de assistência social e prestam os atendimentos. A dificuldade que nós temos hoje com o Covid, ela escancara ou antecipa uma série de situações, problemas que a gente vem passando nos últimos anos, que é a falta de uma política de assistência social efetiva no âmbito do município, né? A Política Nacional de Assistência Social, ao longo dos anos, elas vêm sofrendo cortes no seu financiamento no âmbito do governo federal, o que leva a reboque uma diminuição dos repasses no âmbito do Estado, mas também do município. Então, a maioria das entidades de terceiro setor hoje no município de Goiânia, William, elas estão literalmente numa situação delicada, porque essa política de assistência diminuiu de forma significativa os repasses da política. Então, o primeiro ponto a ser trabalhado é nós precisamos discutir uma política de assistência social efetiva no âmbito do município de Goiânia. Então, esse é o maior desafio dessas entidades de terceiro setor. Nós criamos agora, já tem, a Associação Pestalozzi participa, que é do Fórum Goiano de Terceiro Setor, onde a gente tenta negociar politicamente essas articulações. Então, a falta de uma política de assistência social realmente efetiva no âmbito do município vem nos prejudicando nesses últimos 4 anos, né? Há um conceito aí errôneo que muitas pessoas trabalham de que é assim, de agressão direta à área dos direitos humanos, né? E aí, por coincidência, ou por necessidade, ou por estarmos nessa área, a área de defesa de direitos de pessoas com deficiência é a área de direitos humanos. Então, toda vez que alguém agride a área de direitos humanos, ela está agredindo diretamente a área do setor das pessoas com deficiência, né? Então, todas as vezes que a gente vê uma pessoa aí na televisão, ou principalmente um líder político, que é o que a gente tem visto nos últimos anos, sair na grande mídia e agredir a área de direitos humanos, ela está agredindo diretamente a área de direitos da pessoa com deficiência. Isso não é bom, porque isso vai minando o nosso setor. Então, uma luta histórica que a gente vem tentando construir na garantia de direitos, de repente, do dia para a noite, você perde essa condição. Então, nós precisamos avançar na luta dos direitos humanos. E aí, o atendimento à pessoa com deficiência entra nesse bojo, né? Mas o Covid-19, ele veio ele é um baque nas entidades de terceiro setor, né? O nosso público hoje, atendido na Associação Pestalozzi, são aproximadamente 900 pessoas. O levantamento que nós temos é que a grande maioria são pessoas de baixa renda, são pessoas que não têm uma condição financeira muito boa. E aliado a isso tem uma outra situação que a população em geral ainda não tomou conhecimento, mas espaços como esse vão permitir. Então, imaginem a seguinte situação. Uma família lá, um núcleo familiar com 4 pessoas, você tem o pai, a mãe e 2 filhos. Um desses filhos ele tem deficiência intelectual, síndrome ou múltipla, ou dentro do espectro do autismo. Um dos pais ele vai ter que deixar de ser um gerador de renda para esse núcleo familiar para se dedicar exclusivamente aos cuidados desse filho. Então, naturalmente, a renda dessa família já caiu, né? Porque a mãe, na grande maioria dos casos, vai ser a pessoa que vai ser a cuidadora desse filho. E as entidades de terceiro setor, elas têm que dar esse auxílio do ponto de vista de política de assistência social. E essas famílias, hoje, elas passam por situações
difíceis, né? Inclusive para se alimentar. Nós estamos fazendo inúmeras campanhas aí para arrecadação de bens, para que possamos repassar bens alimentícios, para que possamos repassar para essas famílias, para que elas consigam sobreviver, né? Esse é um dos trabalhos das entidades nessa semana. Então, através dos convênios, por exemplo, com a educação, com a merenda, o Fundo Nacional Programa Nacional de Alimentação Escolar, nós estamos redistribuindo, assim como as outras escolas, alimentos para um número significativo de famílias que necessitam. Então, veja a que ponto as entidades de defesa de direitos de pessoas com deficiência está chegando, que é de ser uma entidade que arrecada o alimento e repassar para as famílias devido a essa necessidade que elas têm. Então, essa é uma nova dinâmica que nós estamos aprendendo a lidar com o todo Covid que abarca aí, que atinge a nossa sociedade. Mas as entidades, em geral, elas têm buscado, nesses últimos anos, fazer o que a gente chama de diversificação de receitas. Deixamos de ser entidades puramente dependentes do poder público para diversificar suas receitas para que possamos sobreviver, né? Então, uma das formas de diversificar receitas é aumentar o número de sócios contribuintes, sócios doadores, são aquelas pessoas simpatizantes com a causa que fazem a sua doação mensal, por menor que seja o valor. Esse valor ele é revertido diretamente no atendimento às pessoas com deficiência. Então, a gente tem essa prerrogativa de ser, dentro da sociedade, o canal de centralizar essas doações para que elas sejam revertidas diretamente para aquele que mais necessita. O desafio é fazer com que as pessoas passem a contribuir mais, né? Porque o que a gente tem visto muito, principalmente nos telejornais, é que as notícias boas não passam, mas todas as vezes que acontece alguma coisa ruim, a mídia, a grande mídia principalmente, ela adora divulgar. Mas as coisas boas, aquelas coisas boas que a gente faz no dia a dia, a gente não tem espaço na grande mídia. Então, o formato de comunicação que a gente tem na atualidade, como por exemplo as redes sociais e essa live, ela permite que a gente venha mostrar o lado bom daquilo que a gente faz, né? As coisas boas. Então, por exemplo, até uns dias atrás era inadmissível que uma pessoa com deficiência intelectual pudesse ter autonomia e ingressar no mundo do trabalho. O projeto que a Associação Pestalozzi tem de capacitação, colocação e acompanhamento no mercado de trabalho já permitiu que mais de 200 pessoas com deficiência intelectual ganhassem autonomia, sejam cidadãos de fato, vão para o mercado de trabalho, terem sua carteira de trabalho assinada. Isso é produção de autonomia, isso é inclusão de fato, né? A pessoa deixar de ser dependente e ser um sujeito que tem uma vida ativa dentro de um padrão de normalidade, onde ele anda na rua, transita, tem o seu salário, consegue fazer suas compras, consegue fazer o seu planejamento financeiro, seu planejamento familiar, casar-se, ter filhos. Isso é inclusão, isso é autonomia. Então, isso está pautado dentro das políticas de assistência social, que é a base dos atendimentos dessas entidades, né? Não só a Associação Pestalozzi, mas, por exemplo, a APAE também faz um excelente trabalho, muito parecido e muito próximo do que a gente faz aqui em relação à pessoa com deficiência. O que a gente tem de desafio daqui para frente, William, é assim, nós não podemos retroceder nos nossos direitos, nós temos que buscar uma articulação onde os nossos direitos sejam garantidos. A gente tem no Brasil uma excelente legislação no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência, e aí vou citar um exemplo para você aqui, que é a famosa lei de cotas, né, que permite que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a contratarem pessoas com deficiência. Essa é uma conquista histórica do segmento de pessoas com deficiência, mas que é uma das leis que mais sofrem ataques no Congresso Nacional. Nós não viramos um ano sem que essa lei tenha ataques para que haja uma flexibilização, para que ela seja modificada. E aí a organização do segmento, a luta, ela precisa estar muito unida para que conquistas como essas não venham a se perder. E aí, para isso, a gente precisa de uma organização de todo o segmento. Não apenas da deficiência intelectual, mas do segmento de pessoas com deficiência como um todo, né? Nós temos um exemplo aqui a nível de Brasil, em Goiás, muito bem organizado, que é o movimento de defesas dos autistas, que é um movimento que está se organizando, está se articulando bem
e que nós Sim, temos uma sim. proximidade, uma articulação muito boa. Então, ter essa proximidade desses segmentos vai permitir que a gente não deixe que nossos direitos sejam retirados. Esse é um dos desafios daqui para frente, porque a sobrevivência dessas entidades, ela perpassa pela garantia desses direitos. Perfeito. Sem dúvida. E quando você menciona aí essa questão da, da reinvenção das entidades aí diante de tudo que vem acontecendo, realmente é desafiador, porque o que a gente tem receio que aconteça e que não pode, e esse tipo de, de conversa aí pelas redes serve de alerta também para as pessoas que ajudam, que fornecem cestas básicas, empresas, iniciativa privada, pessoas, no sentido de que essas contribuições elas não parem agora nesse mês, uma doação isolada, porque independente da continuidade ou não, e a gente espera que não, que essa curva seja achatada e que esse vírus vá se dissipando, as famílias ainda vão ter necessidades aí por longos meses. Então, a responsabilidade e eles vão bater na porta do quê? Lá da entidade, não é? Então, assim, a gente tem que estar sendo veículo para passar essas informações, fazer esses pedidos, alertar as pessoas no sentido de que continuem ajudando aquelas entidades mais afetas, mais próximas deles, ou fazendo uma análise daquelas que mais precisam. Eu acredito que todas estejam necessitando, porque ainda virá tempos difíceis ainda e que vão ser necessários, e além de uma efetivação aí da ajuda do governo, né, nos âmbitos aí municipal, estadual e federal, também a ajuda da iniciativa privada, dos empresários e da população em geral. Eu tenho participado aí mais próximo de você, aí, visitando as associações pestalozes aqui, que são 4, né? São 3 aqui em Goiânia. Três. 3 unidades. E nós podemos constatar o trabalho profícuo que a entidade realiza, mas também analisando e olhando tanto que as pessoas que ali estão têm aquilo ali como a casa deles mesmo, e que a responsabilidade de vocês é muito grande. Eu fico à disposição, a minha vontade é de poder ajudar mais. Então, acho que por isso que nós temos que unir o segmento, igual você colocou aí, né, um segmento organizado como o dos autistas, o pessoal da síndrome de Down, né? Nós temos uma organização grande aqui do pessoal do segmento da pessoa com deficiência física, mas eu acho que está faltando nós unirmos todas essas entidades para um bem comum, que é o da pessoa com deficiência, independentemente da deficiência. Todas de uma maneira, uns menos, outros mais, um com uma necessidade, outro com outra, mas todos, na verdade, necessitam de alguma coisa e as dificuldades batem à porta, e nós temos que colaborar no sentido de dar essa proteção para essas entidades e para essas pessoas com deficiência. Então, eu parabenizo o trabalho da Pestalozzi, seu, e sei que são desafios grandes pela frente aí, em função de tudo que vem acontecendo aí no mundo, e que não é diferente aqui para nós, aqui para Goiânia, né? Eu deixo à vontade aí para você colocar finalizar. Nós estamos chegando próximo de 19h40, que é o horário máximo que eu me propus aqui a deixar os nossos internautas aí junto conosco, e estão colaborando bastante, estão junto com a gente aí, nos prestigiando. Então, Taquinha, Gessilma,
Ronilson, Nayara, Thelma, e outros mais. Me perdoe se eu não falei o nome, né, nem da metade das pessoas. Mas fique à vontade, Guedes, para você concluir a sua fala. Tranquilo. Eu vou concluir aqui, já respondendo a Vanusa, ela falou sobre essa contribuição de novas pessoas se criam mais autonomia em relação aos governos, né? Hoje, as entidades, na sua grande maioria, algumas já diversificaram suas receitas e já não são mais totalmente dependentes do poder público, né? Mas a grande maioria ainda é diretamente dependente, porque os convênios são com o poder público, né? E aí o convênio ele vem e a gente apenas é o executor dessa política. Nós não temos muita autonomia em modificar os atendimentos. Então, por exemplo, no âmbito da educação, a gente executou uma política a partir de crises emanadas pela Secretaria de Educação. No âmbito do atendimento do Centro Especializado de Reabilitação, a gente tem as demandas, né? Lá do Ministério da Saúde, então a gente faz esses atendimentos. Mas e as outras áreas que a gente tem toda essa autonomia, a gente precisa de recurso. E aí esse recurso, ele tem que vir das pessoas que são são sensibilizadas pela causa e fazem sua contribuição de forma voluntária. Esse dinheiro é muito importante para a execução da política, né? Daquilo que a gente precisa, isso que não depende exclusivamente de um convênio com um ente público, seja municipal, estadual ou federal. Então, quanto mais pessoas estiverem contribuindo com a causa, mais autonomia essa instituição vai ter, inclusive para ampliar o seu tipo de atendimento. Esse é o desafio, porque hoje nós temos pessoas esperando na fila que a gente não tem como atender em atendimentos básicos, como, por exemplo, na área de um atendimento a uma criança ou um jovem autista, né? A fila é grande, porque no âmbito do município de Goiânia, do âmbito do estado, nós não temos uma política de atendimento direto às necessidades do autista. É um desafio que o movimento está criando, por exemplo, a Clínica Escola do Autista, né? Aumentar o leque de possibilidades de atendimento desses jovens, que é um público muito grande. E para onde que elas vão, né? Nós, enquanto Associação Pestalozzi, a gente começou a atender. Mas nós temos também, além do público autista, as outras deficiências que ingressam nesse rol de atendimento, o que limita o nosso atendimento por causa de convênio. Então, eu preciso ampliar esse atendimento. Só com a contribuição do público em geral que a gente vai conseguir minimamente ampliar esses atendimentos, né? Esse é o desafio para os próximos dias. E aí, fechando aqui, William, o tempo é curto para a gente conversar sobre isso. A gente tem um grande desafio no âmbito do Brasil. Não é só aqui de Goiás, da Associação Pestalozzi. O que a gente tem visto é que algumas conquistas pontuais que nós temos hoje, ela se deu graças a uma participação efetiva do segmento de pessoas com deficiência dentro dos legislativos, tanto no âmbito federal, estadual e municipal. No âmbito federal, aqui eu vou levantar o nome de duas pessoas que não são aqui de Goiás, mas que têm contribuído de forma significativa para a efetivação dessa política aqui, que são dois parlamentares, deputados federais, né? Um é o deputado Eduardo Barbosa e o outro é a professora Tereza Amaral de Alagoas. São duas pessoas que representam o segmento de pessoas com deficiência e que têm lutado por essa causa no âmbito do Parlamento Federal. Então, isso tem minimizado esses impactos da discussão da política. E aí a gente precisa ampliar ou trazer essa discussão para o âmbito do legislativo estadual e dos legislativos municipal. O segmento que representa as pessoas com deficiência, ele é gigantesco, porque a pessoa com deficiência não está isolada do mundo. Ela convive no núcleo familiar ali e aqueles parentes mais próximos sentem na pele a dificuldade que é ter uma pessoa com deficiência dentro de casa. Não é fácil, não é barato, é caro ter deficiência. É uma discussão para um outro momento, mas é caro, né, ter uma deficiência. Não é fácil do ponto de vista de mobilidade, de acesso aos serviços públicos e privados, não apenas aos serviços públicos e privados. Então, nós temos inúmeros desafios
que só serão minimizados esses impactos quando a gente começar a trazer esse exemplo do Legislativo Federal para o Legislativo Estadual, para o Legislativo Municipal. Esse é o desafio, que nós tenhamos uma representatividade de segmentos que sejam os olhos das pessoas com deficiência, não é? A discussão do debate do nada para nós, nada sobre nós, sem nós, ela tem que ser aplicada na prática, né? Porque essa frase ela é muito discutida no contexto interno das entidades, no interno de quem lida com pessoas com deficiência. Só que nós não estamos dentro de uma bolha, nós estamos dentro de uma política muito maior. Né? O macro, ele precisa entender isso. Né? E aí, a Construeto, nessa magnitude, é um desafio para todos que estão aí nos ouvindo, para todos que entendem que a pessoa quando precisa ter um espaço de mais garantia de direitos, não só de garantias de direitos, mas de efetividade de direitos. Porque direito a gente tem muito. Agora, a efetividade desse direito é um desafio aí cotidiano para todos nós. Tá? Queria agradecer a todos que participaram aí da live e fica para um outro momento para a gente... Parabéns pela iniciativa, meu amigo. Não, Ronilson, estar falando com você aqui. Guedes, nós vamos ter aí, certeza, uma nova live para os próximos dias aí, onde nós vamos poder dar continuidade a a essas colocações que você expôs e outras mais, porque o tema é muito grande, é abrangente, então nós temos que ter mais tempo, né? E as pessoas se interessam por esses temas, e isso é muito importante, porque a sociedade tem que com o passar do tempo, e são muito interessados nisso, conhecer das nossas necessidades e ser um agente propagador, né, de boas práticas aí em relação à responsabilidade social que todos têm que ter com as demandas voltadas para a pessoa com deficiência. Eu tenho tido uma grata satisfação de receber contatos diários de muitas pessoas que não são pessoas com deficiência, mas que estão interessados em conhecer das nossas necessidades e tentando achar um local onde possa contribuir. E isso é o que não falta, né? Nós temos muito aí e de espaço para que essas pessoas possam unir forças aí e estar conosco. Te agradeço, agradeço a todos que participaram. O desafio, William, é fazer o seguinte. Só concluindo aí, o desafio é que assim... Fica à vontade, esse discurso de luta de direitos de pessoa com deficiência ser ampliado. A ampliação disso, as pessoas precisam se sentir à vontade para defender. Elas são sensíveis à causa, mas por muitas vezes elas se distanciam da causa, né? Porque acredita que aquilo não faz parte do seu cotidiano. E a gente tem um número muito grande de pessoas aí que são muito sensíveis à causa, que precisam se aproximar de nós. E hoje eu vejo na sua pessoa esse aglutinador da causa. Esse é o desafio. Aglutinar pessoas que sejam sensíveis à causa, porque a pessoa com deficiência, ela vai tramitar, ela vai precisar trabalhar, ela vai ser uma pessoa que vai gerar renda, ela vai comprar, ela vai numa academia, ela vai num clube, ela precisa de lazer, ela precisa de viagem. Então, as pessoas envolvidas no conjunto da obra que sejam mais sensíveis à causa precisam estar mais próximas. Um desafio para nós aí, tornar um mundo mais justo. O coronavírus, ele veio, e uma das lições que vai deixar para a gente, meu amigo, é que assim, dentro do mundo sozinho, né? O coronavírus vai nos deixar mais humanos, para fora. Não adianta ser um milionário, um mega milionário efetivo para
para socorro numa situação de igualdade. Exato, Então, essa crise exato. saiam mais humanas E ajudar o próximo, gente, não é só dar dinheiro com algum bem material, tá? Ajudar o próximo pode ser Mas você tá compartilhar presente, as né? nossas links, o link aqui do Dr. William, Exatamente. compartilhar a luta da causa. Isso é ajudar o próximo. Obrigado, gente. Um abraço. Verdade. Grande abraço. Abraço a todos. Abraço, Dr. Herbert. Abraço, Dr. Ronilson, Guedes, Dr. Diego, Clautenes, Beabaquides. Grande abraço a todos. Márcia Faleiro, minha esposa, grande abraço. Vanúzia, abração querida, conto contigo. Thelma, Leia, grande abraço, Leia. Até a próxima. Grande abraço a todos. Thelma, um abraço. Dr. Herbert, um abraço. Jane Freitas, abraço, querida. Noivô, daqui uns dias vem o casamento. Clautendes, minha querida, um abraço, viu? Conto contigo. Até mais, pessoal. Abdiel, Guedes, Vanúzia, já falei. Robson Limeiro, grande abraço. Começamos mais cedo, mas conto com você para as próximas aí, tá? Você é uma referência aí no segmento aí de prótese, órtese. Grande abraço. Abraço, Gessilma. Tudo de bom para você, parceira, representante aí dos segmentos dos surdos aí do estado de Goiás e do Brasil agora. Ficou famosa, né, minha querida? Grande abraço para você, parceiro nossa. Isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até mais.